Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, meus ouvintes, amigos, irmãos, vocês que têm estado comigo nesse canal do YouTube, aprendendo da palavra de Deus, porque nós aprendemos juntos. Hoje eu estou terminando o livro de Mateus. Quando eu iniciei esse livro, eu fiz uma explanação, né, que o livro de Mateus é o início do Novo Testamento, é o primeiro dos 4 evangelhos, e ele relata para nós a vida e o ministério de Jesus, e inclui muitas histórias que ele contou, que se chama parábolas, né? São lições que Jesus ensinou, milagres que ele fez. E não só o Evangelho de Mateus, como os 4 evangelhos, nós vamos aprender esses ensinamentos de Jesus, amém? E hoje nós estamos finalizando o livro de Mateus. E esses ensinamentos são tão importantes para a minha vida, para a sua vida, nos nossos dias de hoje, na época em que eu e você estamos vivendo aqui na Terra. A palavra, ela é e ela sempre será atemporal. Ela foi e ela sempre será a palavra de Deus. Os ensinamentos que Jesus deixou para mim e para você, para nós agora. E eu quero continuar encorajando vocês a estudarem a palavra de Deus comigo. Estudem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós revelações, ela traz para nós libertação, ela traz cura, ela traz, assim, ensinamentos diários para você e para mim. Hoje nós vamos terminar Mateus no capítulo 28. Olha, foram 28 os capítulos que nós estudamos. É óbvio que eu enxuguei bem, é um esboço que eu faço de todo o livro de Mateus, amém? Então, nós vamos hoje falar sobre, nesse capítulo, né, que é o último capítulo, Mateus, ele relata para nós aqui 2 aparições de Jesus após a sua ressurreição. Após Jesus ressuscitar, ele aparece, né, para Maria Madalena e para Maria. Elas vão até o túmulo de Jesus e lá elas têm um encontro com um anjo do lado de fora do túmulo, né? A Bíblia fala que a face desse anjo brilhava, as suas roupas brilhavam como se fossem raios, as suas vestes eram muito alvas, né? E esses anjos, os guardas até ficaram com medo desse anjo. E eles anunciam para Maria, para as 2 Marias, a ressurreição de Jesus entre os mortos, né? E ele fala no versículo 7 e 8 para as mulheres que elas devem contar aos discípulos essa gloriosa notícia. Era para que elas informassem aos discípulos que o Senhor Jesus, o Salvador, os encontrariam lá na Galileia. E as mulheres, correndo, elas foram ao encontro dos discípulos, mas elas se encontraram primeiro com Jesus. E elas ouvem Jesus, e elas adoram a Jesus. E Jesus também disse a elas para que elas, né, fossem avisar os discípulos do encontro que Jesus queria ter com eles lá na Galileia. E a Bíblia fala nesse capítulo, irmãos, do versículo 11 ao versículo 15, que os guardas ficaram aterrorizados. E eles contam tudo isso aos sacerdotes, o que aconteceu lá no túmulo de Jesus. Primeiro eles dizem a verdade, a verdade. Eles fazem um relato verdadeiro sobre o que aconteceu lá no túmulo de Jesus. Depois, eles venderam essa verdade por uma quantia de dinheiro. Eles concordaram, os guardas concordaram em mentir, alegando que os discípulos haviam estado lá no túmulo e levaram o corpo do Senhor Jesus. Então, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, os discípulos se encontram lá na Galileia, conforme Jesus havia instruído. E a reação dos discípulos, alguns o adoraram, enquanto outros ainda estavam duvidando que era Jesus ressurreto. E aí, irmãos, para finalizar,
Jesus deu uma ordem aos discípulos. E essa ordem, ela nos alcançou também, porque essa ordem dada para Jesus era para os discípulos que estavam ficando aqui na terra, porque Jesus ia voltar para o Pai. E Jesus dá uma ordem a eles. Diz assim para eles, irmãos, que era para que eles fossem alcançar e ensinar todas as nações, todas. Essa ordem chegou até você e essa ordem chegou até a mim. E Jesus falou para os discípulos que a ele havia sido dada pelo Pai toda a autoridade na terra e nos céus. Eu quero ler isso para vocês. Aqui fala da grande comissão. Os 11 discípulos, eles foram para a Galileia, para o monte que Jesus havia falado para eles, né? E o que acontece lá? Eles recebem uma ordem de Jesus. Eles se encontram com Jesus na Galileia e o Senhor Jesus diz a eles assim: quando eles o viram, o adoraram. Alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam, é uma ordem, irmãos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E olha a promessa de Deus para os discípulos, para você e para mim, porque hoje nós somos os discípulos de Jesus. E ele disse assim: e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Essa é uma promessa de Deus para nós, como igreja. Ali, Deus instituiu uma grande comissão, com aqueles discípulos que estiveram com ele durante todo o seu tempo aqui na terra. 3 anos de ministério de Jesus. Eles fizeram uma escola, uma faculdade, vamos dizer assim, né? Com Jesus, aprenderam tudo com Jesus. Jesus os ensinou. E todos os ensinamentos de Jesus estão nos 4 evangelhos, onde nós vamos ver toda obra que o Senhor Jesus Cristo realizou aqui na terra e os discípulos juntamente com eles. Hoje, irmãos, nós somos instituídos por Deus, discípulos de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, que começou lá com os discípulos, quando Jesus voltou para o Pai. Então, essa ordem é para você, essa ordem é para mim. Fazer discípulos, evangelizar, ensinar a palavra, testemunhar dos grandes feitos que Jesus Cristo fez quando ele esteve em terra, e esse Jesus continua sendo o mesmo, operando agora, através da sua igreja, através de você, através de mim. E esse ide do Senhor, ide fazer discípulos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todas as nações, é para você, meu irmão, que me ouve, é para mim, que creio na palavra de Deus. Por isso, eu encorajo a você. Como eu sempre digo, todos os dias, vamos agradecer a Deus pelo milagre, por Jesus ter ressuscitado dos mortos, assim como ele mesmo prometeu aos discípulos. E essa promessa nos alcançou. Nós precisamos obedecer a esse ide do Senhor e pregar a palavra de Deus em tempo, fora de tempo, onde você for, testemunha de Jesus, seja de boca de Deus, como eu sempre tenho dito aqui. Que o Senhor os abençoe, que você tenha um final de semana excelente, abençoado por Deus, amém? Em nome de Jesus. E na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos começar um novo estudo. Vou orar a Deus, vou pedir ao Senhor o que pregar, o que ensinar, o que nós vamos aprender, continuando os nossos estudos na palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe ricamente.